Não. Caramba. Tem que amar muito. eu me coloco nesse lugar, eu amo muito o que eu faço. Porque nós temos ótimos pesquisadores, ótimos, assim, não... várias pessoas me perguntam, você acha que os pesquisadores fora são melhores que daqui? Não, não acho, de forma alguma. Eu acho que a gente está no mesmo nível de qualidade intelectual, de know-how, mas quando a gente fala de investimento em pesquisa, porque não tem como fazer se você não tem investimento. Então, eu uso um exemplo que a maioria dos meus colegas já passaram por isso, de tirar dinheiro do bolso para fazer algumas coisas em laboratório. Você já tirou, já? Já, várias vezes. Só que assim, a gente não consegue tirar em grande escala, porque tem coisas que são muito caras, os equipamentos são muito caros, os reagentes são muito caros, a química é cara para você desenvolver, é um processo caro, mas de novo, o resultado que ela traz um benefício gigantesco para a sociedade de uma forma geral. Então, como que é ser cientista no Brasil? É matar um leão por dia. Porque, por exemplo, hoje a gente está passando por uma situação de que a gente não está tendo mais alunos de pós-graduação. Né? O Hércules comentou que ele fez mestrado, doutorado, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Quem leva a pesquisa no Brasil são os alunos de pós-graduação, orientados, claro, né, pelos docentes, mas são os alunos de pós-graduação. E esses alunos, a gente tem que pensar que eles são formados. Então, eles saem da graduação, eles já estão em idade que eles têm que trabalhar, receber sustento, pagar aluguel, pagar luz, pagar tudo. Quando eles vão fazer uma pós-graduação na área de química, eles precisam ter dedicação exclusiva. Ou seja, o trabalho deles. E é muito trabalho, de manhã, tarde e noite, posso garantir. Eles têm que receber para isso. E como que eles recebem para isso? Bolsas. Essas bolsas de estudo, né? A gente fala de estudo, mas na verdade a gente tem que lembrar que não é só entre aspas, o estudo. Ele está desenvolvendo um trabalho, está desenvolvendo um projeto. E hoje, a gente tem pouquíssimas bolsas. E aí, como que você vai falar para alguém que está lá com seus 22, quando vai começar o mestrado, com 25, 26, quando vai fazer o doutorado, como você vai falar para ele assim, faça a sua pesquisa por amor, você tem que só amar. Amor não paga a conta. Então, a gente tem cada vez menos alunos de pós-graduação. Então, eu conto uma realidade que está acontecendo. Eu falei para vocês do Projeto das Abelhas, que é um projeto incrível, é um projeto que junta biologia, junta química, junta biotecnologia, junta muita coisa ali. A gente não tem aluno de pós-graduação para desenvolver. Por quê? Porque não tem bolsa. Cara, eu não entendo, porque o Cabeleiro me falou uma coisa que eu não sabia, e a galera já falou aqui, que realmente, de acordo com dados da ONU, até 2050, bilhões de pessoas vão ter acesso à água. Sim. Né, uma água de qualidade. Mas a abelha, eu sempre soube que por exemplo, se acabar a abelha, o mundo fatalmente se extingue logo imediatamente. A abelha tem uma importância... Né? Sem a abelha, você não teria, por exemplo, a flora. Né? Então, não é uma pesquisa simbólica. Você não está ali desenvolvendo um produto qualquer. Você está simplesmente criando vida. Sem isso, você não tem vida mais. Entendeu? Não dá para você brincar com essa situação. A abelha é o inseto responsável por mais de 70% da polinização. O valor exato eu não sei, mas é muito alto, é mais de 70%. E a polinização a gente está falando, né, do nosso alimento. Sim. Né? Então, mas de novo... Eu queria comentar uma coisa que a professora comentou, que eu falo para todos lá. Nós estamos no mesmo nível, sim, dos pesquisadores do exterior, viu, pessoal? Nós publicamos nas mesmas revistas que eles, entendemos o mesmo que eles, às vezes, antes deles, hein? Isso é interessante ressaltar. Os brasileiros, o pessoal da pesquisa no Brasil são ótimos. E eles poderiam ser muito melhor ainda. Imagina se nós tivéssemos o mesmo investimento do exterior. E a gente já consegue fazer pesquisa do mesmo nível. Imagina com o mesmo investimento do exterior aqui no Brasil. Você já pensou? Então é interessante, por isso que eu fico pensando, às vezes algumas pessoas vão muito, o cara do exterior lá, não, mano, não vai no cara do exterior. Você tem grandes pesquisadores aqui no Brasil. Tanto que o Brasil, ele funciona com a ciência. Só que nem a Amanda comentou aqui, você precisa de investimento. Hércules, sabe quais são as críticas e os problemas que a gente pode tentar resolver? Sei lá, talvez nós começar a aparecer mais em podcast. Quem sabe, pode ser o passo 1. Os podcasts começar a dar mais espaço para nós, mais, né? Passo 2. Então... Aí a gente começa a popularizar a ciência. E o pessoal vai ver, por exemplo, com uma pessoa igual a Amanda, que está em pesquisa já faz um tempo, tem uma quantidade grande de trabalho para uma pessoa da idade dela, cara.
Então, sabe o que eu tô pensando aqui? Até desculpa te cortar. Não tem problema. A gente tava conversando no almoço aqui. Eu sei que você não gosta de falar de política também. Mas daquele corte meu que viralizou, né? De eu falando que a esquerda tá mais preparada que a direita pro debate público, né? E aí você comentou, né? Por conta que muitos vêm de uma posição lá de baixo. E essa galera rala muito para estudar, para chegar onde chegou. E às vezes, nesse momento, eles ficam mais preparados, né? E talvez o que acontece no estudo científico é isso. Que lá a galera tem todo o recurso, tem todo o investimento, que aqui vocês não têm, mas, tipo assim, tem todo o sangue, toda a garra, toda a dedicação, que nessa hora faz o jogo ficar equilibrado e vocês são tão competentes quanto os que estão lá de fora. É importante ainda... Não, pode continuar. Né, quando um pesquisador brasileiro vai para fora, no geral, eles gostam muito de nós. Porque a gente sabe trabalhar com nada, praticamente. Então, quando a gente chega com aquele acesso todo, cara, produz muito. Tanto que a gente tem muita fuga de cérebros. Teve uma matéria, uma vez que eu estava lendo sobre isso, né, sobre fuga de cérebros. Isso acontece muito no Brasil, então... O cara terminou o doutorado. Hoje, no Brasil, qual que é a principal local de trabalho para ele? Carreira acadêmica, que é onde eu tô. Né? Ir lá, prestar concurso, ser professor pesquisador. Tem outras opções? Tem, mas eu tô falando, a maioria é isso. Porque o Brasil também não tem mecanismos para absorver todos esses doutores que estão sendo formados. Aí o que acontece? Fuga de cérebros. Aí vou falar, que legal, brasileiros fora. Legal, mas você acha que lá fora, eles vão se interessar em resolver problemas aqui de dentro? Nunca. É primeiro o quintal, né? Talvez até chegue esse momento, mas a priori não é isso, né? Eu dei o exemplo, né, da questão da soja. Isso é um problema nosso, um problema interno, né? Era um problema que precisava ser resolvido aqui. Quem que vai resolver isso? Quem está aqui. Então, a importância de manter esses pesquisadores aqui dentro do Brasil, incentivar a pesquisa, é porque a gente vai conseguir resolver problemas nossos e não importar, né, soluções que vão sair muito mais caro. Sim. Agora falem para todos aqui que eu não combinei nada com a Amanda antes. Não, a gente tá se falando hoje. Tem um divulgador científico, o pessoal que diz assim, suma dessa porcaria, cara, para os caras saírem do Brasil. E eu digo não, igual a Amanda falou, por exemplo, você tem que ficar no Brasil. Porque se você tem a capacidade de conseguir contribuir para a mudança, assim ocorrerá. Porque todos que têm a capacidade de contribuir para a mudança sair, a mudança não vai acontecer. Essa é a questão interessante. Se todos aqueles que podem resolver o problema saem, logo o problema sempre vai estar ali. Isso é interessante, então. Não suma dessa porcaria não, cara, igual o mano lá diz. Mas por uma questão individual isso acaba acontecendo, né? Porque não, tem a grana assim, ali, o mano, cara... Pô, mano, individualmente, assim, ó, indivíduos sempre vão tramitar entre um país ou outro. Tanto que eu tive professores canadenses. Então, assim, você sempre vai ter, por exemplo, um indivíduo de um país indo para o outro. Isso é normal. Agora, um incentivo de um fluxo em massa de determinado tipo de perfil para um outro país é uma outra história. Você entende? Eu concordo, mas assim, é complicado. Eu falo pelos meus alunos, né? Eu já orientei mestrado, doutorado. E quando, né, tenho algum doutor e tá tentando prestar concurso, tá tentando, não consegue, eu sou a primeira a falar, cara, vai para fora. Sabe o que eu Porque acho? a pessoa precisa sobreviver. Uhum. O que eu luto e o que eu acho importante? Tem que vir de cima para baixo. Isso é uma coisa que tem que vir de cima para baixo. A gente tem que ter incentivos federais, estaduais, para que essas pessoas possam trabalhar, sobreviver, né? Aqui. O que a gente não vê é que, por exemplo, a gente só enxerga isso quando vem alguém lá de fora e fala assim, vamos comprar o Neymar do Santos. Porque aí quando você vê um jogador indo embora por milhões... E essa negociação aparece na televisão, todo mundo vê. O que eu acho que ninguém nunca percebeu é que o pessoal lá de fora, eles dão valor não só no atleta, mas no potencial intelectual também. E eles vêm aqui diariamente e compram um monte de potencial que a gente tem e levam embora. E aí eu vou te contar umas coisas que eu sei, por exemplo. Eu sei de um monte de patentes de remédio, de produtos que foram feitos... criados por brasileiros e são de outros países. Porque o cara veio aqui, contratou essa mão de obra, levou esse intelecto para fora e a gente perdeu isso. Entendeu? Isso acontece diariamente, mas ninguém vê isso. E olha, para te ver, a qualidade está no brasileiro, porque vieram de fora comprar. Exato. É isso.
Tem o caso clássico do captopril, né? A gente tava... Conta pra gente Como que é o captopril? O captopril, na verdade, foi uma pesquisa que se iniciou aqui no Brasil. O professor Sérgio Ferreira, que era da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ou era da Faculdade de Medicina, mas enfim, da USP de Ribeirão Preto, acho que é da Medicina. Ele trabalhava com o veneno da jararaca e descobriu no veneno, que na verdade, inicialmente, que o veneno da jararaca tinha um potencial antihipertensivo muito interessante. E aí veio a segunda etapa da pesquisa, que é você descobrir qual a substância ali dentro que é responsável pela atividade. Porque, assim, geralmente, quando a gente trabalha com qualquer substância natural, pode ser planta, no caso, veneno da jararaca, ou qualquer outro, a gente tem um conjunto de moléculas ali. A gente não tem só uma substância, tem muitas. Então, você descobrir qual é a responsável por aquela atividade é interessante porque você pode produzir depois em laboratório, e aí você precisa de uma quantidade menor dela para ter aquela atividade, porque você não está misturada com um monte de coisa, e também você evita efeitos colaterais que outras substâncias ali, outras moléculas possam ter. Tá, ele descobriu, então precisava descobrir qual era essa substância. Descobriu, era um peptídeo, e esse peptídeo tinha uma potente atividade, mas ele não poderia se tornar um medicamento. Mesmo que tivesse muito veneno de jararaca, mesmo que conseguisse extrair, ele não podia se tornar um medicamento, porque ele seria degradado no nosso organismo. Quando a gente pensa em desenvolvimento de medicamento, a principal dificuldade é essa. Porque ele tem que ser absorvido pelo nosso corpo, ele tem que ser distribuído no nosso corpo e depois ele tem que ser excretado. E aí a gente conseguir uma substância que faça tudo isso muito bem feito, é difícil. Tá, então chegou, só que ele não podia se tornar um fármaco. O que acontece geralmente quando a gente chega numa substância assim? Ela serve de inspiração para a gente desenhar uma nova substância e depois fazer em laboratório. Isso é muito comum dentro da área de química medicinal e química de produtos naturais. Então, a química de produtos naturais, geralmente, ela descobre ali uma substância muito interessante, depois a química medicinal usa como modelo para desenvolver um medicamento. Tá, ele descobriu, e aí... Tem um artigo que conta essa história direitinho, mas pelo que eu não me lembro, ele foi fazer o doutorado de sanduíche, uma parte na Inglaterra, se eu não me engano, e o supervisor dele de lá ficou tão encantado com os resultados, porque essa substância ela era capaz de inibir uma enzima, que chama ECA, enzima conversora de angiotensina. Esse palavrão é uma enzima muito importante no processo da hipertensão. E aí, inibia, então melhorava muito, e ele divulgou esse resultado num congresso, numa convenção, enfim, não sei, sem ter a patente. E aí, lá já tinha indústrias farmacêuticas tinha um malandrinho ali, né? Viram aquilo, era um resultado realmente muito interessante. Não tinha patente, então usaram esse peptídeo como inspiração para desenvolver o captopril. E aí o captopril foi patenteado pela indústria farmacêutica, né? Isso foi quando? Você sabe que ano foi isso? O ano... Década? Nossa, nas minhas aulas eu coloco a data certinha, mas eu não lembro. Tudo bem. Não lembro, mas... Mas até então não tinha remédio hipertensivo? Ou tinha... Tinha, mas com a... Ele é muito potente. Aí, quando a gente fala de medicamento, tem a questão da potência, tem a questão também de efeitos colaterais. Né? Enfim, ele era inovador. Né? E aí, eles lucraram muito dinheiro até a patente, né, vencer. Então, foram acho que 20 anos de muito dinheiro. E que foi um estudo que começou aqui. Né? E, infelizmente, por uma questão aí de como as coisas se desenrolaram, Qual que é a sua opinião da indústria farmacêutica? Ela mais ajuda ou mais atrapalha? Nossa, que pergunta